Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, 13 de maio, segunda-feira, e a semana já começa cheia, já começa quente. Muita notícia, por isso estou aqui gravando para vocês. Deixem o like e compartilhem o vídeo. Bom, o TJ do Rio de Janeiro, a pedido do Ministério Público, finalmente quebrou o sigilo bancário e fiscal do Flávio Bolsonaro naquela investigação que vocês já conhecem bem, envolvendo o Queiroz. Então, o senador já saiu aí, na verdade até ontem mesmo, se antecipando a essa decisão, deu uma entrevista ao Estadão e obviamente negando qualquer tipo de irregularidade, dizendo que o sigilo dele já foi quebrado anteriormente, já está exposto aí na imprensa, né, que ele expôs na TV, enfim. Essa novela aí ainda terá muitos capítulos, vamos aguardar, vamos acompanhar, né? Porque de fato interessa a todos, interessa não só ao parlamento, interessa também ao governo os desdobramentos desse caso, se vão achar alguma coisa, se não vão achar, o importante é que se esclareça esse episódio aí. Além disso, tivemos também a homologação da delação premiada, sim, da colaboração premiada do Henrique Constantino. Para quem não sabe, empresário Henrique Constantino, dono da Gol, companhia aérea Gol. Ele entregou uma porrada de gente e, inclusive, o Rodrigo Maia disse que o Rodrigo Maia recebeu, através da ABAR, que é uma entidade do setor de companhias aéreas, né, recebeu propina, assim como vários outros parlamentares, deputados, senadores, citou Romero Jucá, citou Vicente Cândido, citou várias pessoas. A lista está no site, a gente teve acesso a detalhes exclusivos dessa delação e as notícias estão todas no site, eu publiquei mais cedo. Bom, Rodrigo Maia teria aí recebido então propina, assim como outros parlamentares, para votar lá na abertura, lá atrás, na questão da abertura do capital das linhas aéreas, né, das companhias aéreas para estrangeiros. Isso primeiro foi feita uma abertura para 50%, depois foi feita uma segunda proposta ainda no governo do Temer para abertura de praticamente 100%, né, 99,9%, e isso está aí na mesa, aí na pauta para ser votada a qualquer instante, é uma questão ainda em discussão. Eu já havia até mencionado aqui em outra oportunidade, já de outros delatores, inclusive o Lúcio Funaro, que é mencionado nessa delação do Henrique Constantino várias vezes, o Lúcio Funaro já havia também falado de propina, nessas gestões aí para abertura de capital, porque isso obviamente ajudou a Gol, né, a sair de uma situação aí financeira complicada, assim como outras companhias que estão também nessa situação, né? Então, o Henrique Constantino menciona o Rodrigo Maia, é importante isso neste momento, né, que o Congresso tenta crescer para cima do Executivo, justamente representado na figura do Rodrigo Maia, conduzindo esse processo. Muita gente aqui nos bastidores brinca, né, ironiza essa situação, chamando o Rodrigo Maia de primeiro-ministro, e uma delação como essa, a citação, isso sempre enfraquece a figura, né? Eu posso trazer para vocês aqui um bastidor, porque eu acompanho algumas dessas questões aí com muita atenção e curiosidade. Essa delação do Henrique Constantino, ela já vem de longo tempo. Primeiro ela bateu lá na PGR, a PGR não quis e isso desceu, foi para o Ministério Público Federal em Brasília. Inclusive ela foi homologada pelo juiz Valisney Oliveira, que é aquele da Operação Greenfield, aqui na Justiça Federal em Brasília. Então, vamos ver os desdobramentos disso, é preciso ainda definir competência, esses crimes são anteriores ao atual mandato, houve reeleição, isso tem de subir para o Supremo, vai ficar embaixo. É uma discussão que ainda será travada, inclusive conversei com o advogado do Henrique Constantino e isso não está definido, tá certo? Além disso, o Henrique Constantino também cita o Luleco, Luiz Cláudio Lula da Silva. É um personagem, né, histórico aqui do nosso site. Eu investiguei muito toda a operação do Luleco com a questão do futebol americano, do torneio Touchdown, né, da Liga Brasileira de Futebol Americano que estava construindo, criando e tal. E mencionei várias vezes aqui no site os diversos patrocínios de grandes grupos econômicos que cresceram, né, sob o guarda-chuva do governo do PT. Do Lula e da Dilma. Gente que teve muito benefício, gente que virou, que já foi delatada aí, que já está em outras delações. Algumas dessas empresas, alguns desses empresários ainda não responderam, ainda não foram, vamos dizer assim, ainda não foram enquadrados, né,
não foram investigados, mas tem uma lista de empresas suspeitas de terem usado o patrocínio a esses campeonatos aí que o Luleco organizava para pagar propina. Eu me lembro isso 3, 4 anos atrás, quando eu estava investigando a fundo essa questão do torneio de futebol americano, e eu conversei, procurei lideranças de times, né, que participavam, que integravam essa liga, e eles reclamavam sempre: Cláudio, a gente não ganha nada, a gente não recebe dinheiro nenhum, mal temos dinheiro para comprar camisa, para comprar equipamento. Então é muito estranho, né, todo esse patrocínio que a gente vê no estádio, isso não se reverte para a liga. Então, gente, o que acontece com esse patrocínio? Né? A mesma coisa com a Play TV, né? Com a TV lá do Lulinha, né? Do filho do Fábio Luiz Lula da Silva, o filho mais velho. Até agora também nenhuma investigação avançou nisso. Tem uma parte dessa investigação do Luleco também que está em São Paulo, mas parece que não avança, né? O Ministério Público de São Paulo parece que não tem o mesmo punch de outros, né? Então a gente tem que estar aqui sempre lembrando eles que, olha, tem que investigar, viu? Polícia Federal, mencionei meses atrás aqui, terminou um relatório, mandou, os caras não fizeram nada, tiveram que resolveram abrir um PIC, né? Um procedimento ali preliminar de investigação ainda para reinvestigar tudo, uma coisa que não se explica, não se justifica e que só traz morosidade e perspectiva de prescrição. Tá? Então, o que importa agora nessa delação é que o Henrique Constantino fala que pagou, né, que a Gol foi um desses patrocinadores, pagou propina para o Luleco através da Liga. Isso ainda será investigado, cita o Vicente Cândido como um agente aí intermediário nesse processo, os detalhes virão conforme o sigilo seja afastado. Além disso, tem Fernando Pimentel, também citado. Sobra para todo mundo, não é só para MDBista, não é só... tem para petista também, para filho de petista, enfim. A delação, a gente deu uma lista ali de vários dos anexos, né, os principais anexos, quem são as pessoas que são mencionadas, as situações. Então, se vocês não viram, dá uma esticadinha, olha lá no site e fique bem informado. Além disso, o que eu posso dizer para vocês? Tivemos aí esse vai e vem, né, na decisão do Jair Bolsonaro sobre o que fazer com Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, um ministro que foi alvo, né, das críticas de Olavo de Carvalho, protagonizou todo aquele embate na semana passada e a situação foi ficando aí mais crítica para o lado dele, justamente porque ali no meio da semana passada o Bolsonaro recebeu informações de conversas que o general teria tido aí com alguns interlocutores, conversas depreciativas, em que ele é mencionado de forma depreciativa, e ele ficou muito chateado com isso e estava disposto realmente a exonerar o ministro Santos Cruz. E ele também, né, na conversa com um desses interlocutores dele, o interlocutor brinca, fala ali de, então tem que trocar mesmo, tem que botar o Mourão e tal, faz ali uma brincadeira, e ele entra na brincadeira, concorda. O Bolsonaro ficou muito magoado com isso. Obviamente o Santos Cruz, que é um general que ele conhece há muito tempo, que, enfim, foi companheiro ali de turma, e ele ficou muito chateado com isso tudo, mas foi dissuadido aí por assessores, né, a não tomar nenhuma decisão agora. Ele está indo para ser homenageado lá em Dallas, né, como personalidade do ano, aquele prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Não é o momento de fazer marola, muito menos tsunami. E aí é disso que a gente está falando, né? Esse episódio era o tal do tsunami que ele falou na semana passada. Eu mencionei hoje nos podcasts mais cedo. E na verdade ninguém quer nem tsunami, muito menos marola. O importante é navegar para frente, né? Botar o governo para navegar e chegar na outra margem, porque por enquanto essa situação aí toda, essas discussões internas só servem para desgastar. Acho que ele entendeu isso. Eu conversei com alguns assessores do Palácio Planalto, um deles me falou: Cláudio, eu acho que toda essa situação tende a unir o governo. Eu acho que eles entenderam, muita gente aqui entendeu, que essa briga ela só serve para desgastar o governo e abrir espaço para o Congresso, para o Legislativo avançar, né? Eu mencionei isso nos meus vídeos na semana passada.
Então, é uma decisão coerente, é claro que essa situação aí vai ficar esse clima um pouco ruim lá dentro, mas foi dado um voto de confiança a princípio, e até porque, como um desses interlocutores, uma dessas conversas do Santos Cruz seria um general também, o Bolsonaro teria que demitir 2 generais. Então isso ficou muito ruim, enfim. Eu até mencionei mais cedo no podcast, um dos assessores virou para o Bolsonaro e falou assim, olha, toda empresa, o funcionário fala mal do chefe às vezes, né? Então está lá no calor do momento, muita coisa acontecendo, é natural que fale. Mas é claro que isso não pode se traduzir em ato de insubordinação. É disso que se trata, quer dizer, essa é a preocupação do presidente em relação aos seus ministros. E aí não importa se são ministros militares, se são ministros civis, todos devem ali o respeito à hierarquia e cumprir as ordens. E é claro, quem não concorda tem todo o direito de expressar isso e deixar o governo também, tá certo? Então, fica essa situação, esse é o cenário no momento, então, sem marola, sem tsunami, vamos acompanhar os desdobramentos aí da pauta legislativa. Mais uma vez aí, só para encerrar, o Bolsonaro criou um constrangimento, uma saia justa aí para o Sérgio Moro. Ele falou no fim de semana que a indicação do Sérgio Moro para o STF era combinada, fazia parte do combinado, né, do acordo deles, e o Moro teve que dizer, olha, não tem acordo nenhum. Depois, hoje mais cedo, aí, já no início da noite, o porta-voz da presidência também disse, olha, não tem acordo nenhum, foi uma coisa foi uma expressão equivocada aí, do presidente, e de fato, né, o Sérgio Moro está dizendo, inclusive, que não quer nem comentar esse negócio de falar de indicação para o Supremo, que é uma coisa que só vai acontecer daqui a 2 anos. Aí a gente sabe que o Sérgio Moro hoje é um personagem político, né? Deixou de ser juiz e virou ministro. E ele tem uma agenda política importante para consolidar os avanços da Lava Jato. Muita gente gostaria que o Sérgio Moro viesse como candidato à presidência em 2022. Outros defendem que ele vá para o STF como um passo aí numa virada de página, né? No início vamos dizer assim, de uma renovação, né, dos quadros no STF. Só que já tem gente no Congresso, né, pessoal aí do Centrão, já trabalhando a ideia de uma super PEC da Bengala para ampliar a idade de aposentadoria compulsória de 75 para 80 anos. Então, se isso viesse aprovado, o Bolsonaro não vai conseguir indicar ninguém, né? Então isso é óbvio, é uma espécie também de... faz parte do jogo de força, do jogo de poder, e é preciso ter muita inteligência, muita estratégia para lidar com isso e impedir que essas pautas negativas elas avancem. Então é isso, gente. Fico por aqui, nos vemos amanhã em outro Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Agradeço a audiência e a gente se vê. Tchau.